Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Coisa boa é servir ao Senhor. Coisa boa é ter esperança em Cristo Jesus. Coisa boa é estar aqui e saber que a mão do grande não cessa de trabalhar. Enquanto você está aqui trabalhando, enquanto você está aqui adorando, melhor dizendo, a mão dele está trabalhando em seu favor, em favor da sua casa, da sua família. Enquanto você está aqui adorando, a palavra de Deus está se movimentando. Aleluia! Enquanto você está aqui adorando e mandando glória para o alto, para o céu, a sua adoração no mundo espiritual, está acontecendo um mover especial em seu favor. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, mas a mão do Senhor está em movimento, porque Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Oh, glória! E o texto que nós lemos é um texto maravilhoso, irmãos. Tem pelo menos 3 conversas de Jesus assim que mexe com o meu coração. O primeiro é quando Jesus começa a conversar com o doutor da lei, com Nicodemos, e ele, sem entender nada, ele vai perguntar a Jesus: como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus falava de coisas espirituais, de um plano maior, de um plano superior. Mas a mente dele ainda estava aqui, né? A mente dele ainda estava envolvida com o seu conhecimento, talvez. Ele não estava compreendendo que Jesus estava querendo apresentar para ele um plano especial, um plano diferente, um plano maior de tudo aquilo que ele já conhecia. E a segunda conversa de Jesus que toca muito no meu coração é quando Maria ela corre em direção ao sepulcro em busca do corpo de Jesus. Ela vai em busca de um Jesus que está morto. Ela vai em busca apenas do Jesus que está ali por amá-lo, por querê-lo, por ter uma alma grata por tudo que Jesus realiza na sua vida. Ela vai lá para encontrar e tomar o corpo do mestre, mas enquanto ela chega lá em busca do corpo de Cristo, Jesus já está o quê? Ressurreto, ressuscitado. E de repente ela não o reconhece, ela o confunde. E Jesus olha para ela e fala: Maria. Quando ele chama pelo nome, ela reconhece a voz dele. Irmãos, essa passagem toca muito no meu coração. E eles começam a conversar. E Jesus já unge ela ali, já dá uma missão para ela. Enfim. E o diálogo também que mexe comigo é esse que nós acabamos de ler. Jesus, ele ouve os fariseus falando. Querem ali colocar uma disputa, né? Entre Jesus e João Batista. Mas Jesus ouve e deixa para lá. Porque ele sabe a que veio. João Batista também sabia que veio. E segue o projeto, o plano divino, porque quando nós temos convicção do plano, do desígnio de Deus para a nossa vida, a gente não perde tempo em dar explicação. A gente não perde tempo em estar se explicando o tempo todo porque diz, porque daquilo. Não, Jesus segue com o seu projeto, com o seu plano. E a Bíblia diz que ele se retira. E era necessário passar por Samaria, era necessário por quê? Primeiro, a gente crê piamente num plano divino. Segundo, porque Jesus ele não vai criar atalho nenhum para executar os seus planos. Jesus não precisa de atalho. Havia ali uma guerra centenária entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus não está nem aí com a guerra centenária deles. Jesus não está nem aí com o ódio que eles nutriam em seus corações, porque o objetivo de Jesus naquele dia era a salvação de uma alma. Era a salvação de uma alma. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele se assenta à beira do poço por estar cansado e estar com sede. É interessante que a fonte se assenta no poço. Dá para entender isso? A fonte se assenta no poço. Aleluia. Enquanto os discípulos vão comprar comida, Jesus fica ali porque havia um projeto divino para aquele dia.
E vem se aproximando uma mulher. E Jesus, ele é lindo e ele sabe muito bem como conversar uma conversa. E ele pede água para aquela mulher. E ela logo identifica que ele não é judeu. Que ele é judeu. Ela logo consegue identificá-lo, talvez pela sua veste, talvez pela sua forma de falar, ela consegue identificar. E ela pergunta, mas como tu sendo judeu pede água para mim que sou samaritana? Jesus olha para ela e diz, se tu soubesse. Quem é que te pede de beber? Tu lhe pediria e eu lhe daria o quê? Água viva. Oh, glória a Jesus. Aqui Jesus começa a falar de um plano de salvação para a vida dela. Aqui Jesus começa a trabalhar, a revolver dentro dela, apresentando um projeto diferente de tudo que ela havia vivido até o presente momento na sua vida. Mas ela continua indagando, mas tu não tem nem com que tirar a água. Jesus fala de coisas espirituais e ela está falando de coisas terrenas. Jesus está falando de uma água que vai saciar a sede da sua alma, mas ela continua olhando para aquele poço de águas paradas, de águas estagnadas, e Jesus começa a falar a respeito de uma água viva que aponta para a salvação que ele tinha para entregar para ela naquela tarde. É interessante a gente falar sobre a vida dela, porque ela estava mergulhada em uma vida fracassada. Moralmente, espiritualmente, de emoções fragmentadas, arrebentadas. Até porque dentro do contexto que ela estava inserida também, era muito fácil se dispensar as mulheres. Achei interessante um estudo que a pastora Raquel trouxe aqui para nós, sobre esse contexto, e simplesmente se a mulher queimasse o arroz, o homem já tinha liberdade, direito para dizer, não quero mais, sai andando, caminha. A fila andou. Ela amanhecesse talvez mal-humorada, não estou justificando, porque o próprio Jesus vai dizer que ela estava afundada assim, numa vida moralmente destruída, acabada. Mas não podemos também deixar de ver esse lado do contexto histórico, que tinha essa facilidade para o homem. Então nós entendemos que ela estava como o quê? Jogada como pano de chão, e a sua vida estava afundada no pecado, na miséria, vazia, com uma alma sedenta, porque quantas vezes ela pode ter tido buscar saciar-se nos seus relacionamentos frustrados, na sua vida pecaminosa, mas a sede continuava. A sede continuava. Porque essa sede que é posta dentro da alma do homem, dentro do homem, por mais que ele conquiste, por mais que ele alcance graus elevados, conquiste seus sonhos, tenha possessões, ou tenha uma esperança, e alcance essa esperança, ainda assim, ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai querer mais, porque em tudo isso não haverá contentamento para saciar a sede existente na alma do homem. É por isso que você vê tantas pessoas correndo desesperadas de um lado para o outro, se afundando, buscando prazeres momentâneos, em busca de contentamento, em busca de uma satisfação. Mas olha para cá,
satisfação nesse plano terreno e tudo que essa terra oferece, ele continuará com a sua alma insatisfeita e sem contentamento. Mas nessa noite eu estou aqui movida pelo Espírito de Deus para te dizer que tem uma água viva jorrando neste lugar. E se entrou aqui hoje com alguém com a alma ressequida, porque já buscou dessa satisfação e não encontrou, correu, conquistou, possui, tem, mas você percebe que ainda tem um vazio, ainda falta uma coisa. Falta uma coisa. Essa satisfação, somente a água viva, somente Jesus, somente nele, com ele, poderemos encontrar contentamento. Este poço aponta para todas as coisas deste mundo, como eu falei. A água física, ela tem um defeito, como tudo nessa terra, ela tem um defeito. Tudo nessa terra, ela tem um defeito. O prazer momentâneo que passa, a fama que vem, a possessão, o reconhecimento, talvez alcançou a profissão que quer, e ainda assim continua correndo atrás de mais. A esperança de um sonho, conquistou o sonho, mas ainda assim, entende que precisa de mais. Oh, aleluia! Mas Jesus fala a esta mulher a respeito de um plano eterno. Um plano que está acima de tudo aquilo que ela já tinha vivido. Jesus pergunta, dá-me de beber. E ela vai conversando com Jesus, quando de repente Jesus começa a confrontá-la. Ele fala da água viva, fala do que ele tem para lhe oferecer. Ela ainda não está entendendo. O espiritual, ele discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Ela não está entendendo porque a sua mente, a sua visão ainda está naquela esfera natural, ainda está ligada lá no poço de Jacó, ainda está ligada ali naquele poço de águas estagnadas. A sua visão ainda está terrena, ela não está compreendendo, não reconheceu ainda quem conversa com ela. Jesus então vai mais fundo. Ela, me dá então dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscar. Eu quero dessa água. Quando ela demonstra interesse pela água que Jesus tinha para lhe oferecer, aí Jesus lhe confronta. Então, vai lá, chama teu marido e vem aqui. Jesus tocou na ferida dela. Jesus tocou na ferida dela. Imediatamente ela reconhece, o marido que eu tenho não é meu. Quando ela reconhece o seu estado, que a consciência chega, aleluia, a obra começa a acontecer e a salvação começa a acontecer. O plano soberano de Deus começa a acontecer, porque ela se conscientizou do seu estado. Oh, coisa boa! É quando o homem se conscientiza do seu estado pecaminoso. A primeira coisa, aleluia. O primeiro passo para se encontrar a salvação em Jesus Cristo é reconhecer o seu estado. É reconhecer que você precisa de salvação. É se conscientizar do seu estado pecaminoso. E ela reconhece. Quando ela reconhece,
A Bíblia diz que, Provérbios 28, vai dizer: o que confessa, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Oh, remassuri que menemaracel. Tem uma frase muito linda que constantemente a gente ouve aqui nesse altar. Oh, aleluia, por pior que seja a tua verdade, mas ela é tão linda que você vai verbalizar para quem está do seu lado. Você vai dizer: por pior que seja a tua verdade, Jesus está interessado nela. Não adianta querer pintar um quadro. Não adianta querer mostrar que é sem ser. Não adianta querer mostrar uma coisa que você não é. Ali ela estava de frente com o verbo vivo, com o verbo encarnado, com a própria palavra. E quando a gente se depara com a própria palavra, como Tiago vai dizer, é como um espelho que reflete quem somos. É como um espelho. A palavra é na malassúria. Ela revela quem somos. Salmo 119 vai dizer que ela é lâmpada. Ela joga luz aonde há trevas. Porque tem aqueles cantinhos. A pregadora de ontem do chá. No meu auge da minha vida espiritual, ela se achava tão santa, tão santa. Testemunho dela ontem. Tão santa que estava tão espiritual que ela não podia ir ali lavar as paredes da igreja, dirigir uma igreja bem num lugar bem simples da cidade. Mas a palavra de Deus, ela nos lava. Efésios 5, 26, que ela nos purifica pela lavagem da palavra. Aquela mulher estava ali, chegou suja, chegou com as suas vestes espirituais sujas, afundada no engano, nos seus fracassos, humilhada. Tudo quanto é desgraça que o pecado causa na vida do homem. Mas ela estava de frente com a palavra. A palavra estava ali, o verbo vivo estava ali, o verbo estava ali dizendo para ela: tem esperança para a tua vida se tu beber da água que eu te dou nesta hora. Tem esperança para a tua vida se tu experimentar da água viva que eu te ofereço nessa hora. Ah, se eu fosse você, levantava a sua mão, dava um brado de glória nesta noite, porque Ele está aqui para saciar a sede de todo sedento. Ei, coisa boa! A palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra nos confronta, a palavra nos mostra quem somos. E era o que Jesus estava fazendo ali com esta mulher. Ele resolveu confrontá-la. E ela disse: o marido que eu tenho não é meu. Jesus disse: disseste bem, o que tu tem não é teu. Aí começou uma obra linda na vida dela. Aí eu chego no texto que eu li. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Por que é que nunca terá sede? Aquele que bebia daquele poço e desta água terrena, constantemente ele vai estar com sede. A sede é saciada momentaneamente. Ele vai ter que voltar para poder tomar, beber da água novamente, para continuar a viver, porque o contentamento não acontece com esta água terrena. E por que é que se tomarmos da água
que Jesus tem para nos oferecer, nunca mais teremos sede. Jesus está dizendo, nunca mais. Eu falei, Jesus, como assim? Se eu beber dessa água nunca mais, eu vou ter sede. Aí a hora que a gente está meditando, a gente para, as lágrimas quentes banham o rosto, né? Aí a gente joga os livros, a gente dobra o joelho e agradece por ter tido um encontro com Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. O Espírito Santo está queimando o meu coração. Ele está falando com alguém aqui que chegou aqui hoje, talvez cansado de tanto beber água em cisternas rotas. Jesus está aqui, meu filho. Jesus está aqui para te oferecer uma água viva. E nunca mais tu vai ter sede. Mas por que é que eu não vou voltar a ter sede? Se eu beber dessa água que Jesus tem para me oferecer. Vocês repararam, até a pastora Raquel que fez essa observação aqui esses dias, não lembro quando. Por que é que antigamente, eu tenho mais de 25 anos de crente, então dá para falar um pouquinho de antigamente. Gente, as pessoas se desviavam, se afastavam dos caminhos do Senhor, mas não era tanto como hoje. Já vou te responder. Não era tanto como hoje. A gente vê as pessoas, às vezes, vindo na frente, movidos, às vezes por emoção, por louvores, ou talvez por suas situações, as adversidades. Não porque ela se conscientizou que precisa de um Salvador, de um Redentor. Não porque ela se conscientizou que a sua vida, o seu estado é miserável, que você precisa de salvação. Hoje, quantos que iniciaram a caminhada na fé comigo, que hoje não estão mais, pararam no meio do caminho, desistiram no meio do caminho. Eu me lembrei de uma passagem bíblica agora, eu acho que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de alguém que fica para trás porque se envolve com as coisas da vida, do mundo e fica para trás. Quantos ficam para trás? Eu quero dizer para você que quem experimenta desta água, da salvação encontrada em Jesus Cristo, porque esta água vai falar do plano de salvação para a vida do homem, ele nunca mais terá a ter sede. Quando o homem tem um encontro real com Cristo, quando ele se conscientiza que ele precisa de um Salvador e do seu estado pecaminoso, ele bebe desta água, se encontra com Jesus, e uma vez que ele se encontra com Jesus, ele não precisa beber dos poços de cisternas rotas dessa vida. Ele tem sede, mas ele tem mais sede do que é eterno, do que é espiritual, do que é do alto, do que vem de Cristo, do que vem da palavra, porque aí começa a acontecer um negócio na vida dele. Quando ele se conscientiza, começa a acontecer um negócio na vida dele. Automaticamente, quando ele precisa de um Salvador, entende que ele precisa de um Salvador? Ele recebe o quê? Repita comigo, justificação. A gente vai pregando e vai lembrando dos estudos da pastora Raquel, né? Fala aí, a conta dele foi zerada. A conta dele foi zerada. Conheceu Jesus, experimentou da salvação. Ele recebe de Deus o quê? Justificação. A conta dele é zerada.
Os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Quem está lembrando desse negócio aí é você. Deus não se lembra mais. O negócio de Deus é contigo, é para frente, para o futuro, para a eternidade. Zerou a conta. É para frente que se anda. E depois vai acontecendo uns passos, uns negócios diferentes dentro dele. E que alguém vai parando na rua e vai dizendo: meu Deus, mas fulana está diferente. Fulana que perdia metade do dia falando da vida dos outros. Fulana que pedia metade do dia ligando para dizer a nova da vida do outro, para o outro. Está diferente. Da boca dela só sai palavra de vida. O que é que está acontecendo na vida dessa pessoa que já recebeu a justificação, já encontrou com Jesus? Está acontecendo na vida dela uma transformação que se chama regeneração. Ele está sendo transformado e na prática é uma vida transformada, diferente no caráter, nos desejos, nas vontades e nos propósitos. A gente está vendo muitos da casa do Senhor com 20, 30 anos de crente, com as mesmas práticas. Está precisando começar a beber desta água. Está precisando começar a viver a regeneração que não é fruto teu, que não é obra tua. Essa transformação, esse negócio diferente aí, de você, Deus vai querer o quê? Posicionamento e fé. Porque quem vai fazer essa mudança é o Espírito Santo de Deus. E agora? Que isso exige abandonar os pecadinhos de estimação. E agora que isso existe, viver uma vida de renúncia. E agora que isso existe, viver uma vida de separação. E agora que isso exige viver uma vida em Deus, guiado pelo Espírito. Porque quem é guiado pelo Espírito não cumpre os desígnios da carne. Aí vai vivendo de Deus o que é a regeneração. A regeneração, a mudança, a transformação. A vida transformada em Cristo, sendo o quê? Lavado diariamente pela e esses frutos aí vai aparecendo, irmãos. Diz que é salvo, diz que conhece Jesus, mas a vida não muda. Se perguntar, vai para o céu, é salvo, levanta a mão, vai para o céu. Mas a vida está emaranhada, embaraçada. Não experimentou. Rebaia Súria não experimentou, não viveu ainda a regeneração que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, porque não se posicionou em fé em Deus. Meu Deus, e eu que falei, me dá pouco tempo, porque a minha palavra é pequenininha, mas eu nem cheguei no fim ainda do que eu escrevi. Estou me sentindo a Dani aqui, ó Dani. A Dani tem 5 folhas de esboço. Ela só vai passando. Falei, meu Deus, me ajuda a ser igual a Dani, Jesus. Fazer umas 5 folhas de esboço. Oh, glória! Jesus é maravilhoso. Fui brincar com vocês, perdi o raciocínio aqui. Aleluia, o resultado prático da regeneração, né? Na natureza, no caráter, nos desejos, nos propósitos, é visíveis. Somos justificados, gente. Aí nós vamos entrar. Pastora Raquel, saí no sábado da festa lá no Pastor Davidson. Aquela mensagem
meu Deus, sobre as pedras vivas. Eu fui lá para o texto e Jesus, os privilégios, porque aqui eu posso entrar nos privilégios adquiridos para aqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. É um posicionamento diferente em outra esfera. Você está pensando que você é qualquer coisa, você está pensando que você está jogado aí, não. Se você é um salvo em Jesus Cristo, se considere uma autoridade em Cristo Jesus, se considere um agente do reino. Quando você chegar num ambiente de trevas, se posicione, saiba que veio, saiba que você é uma autoridade, saiba que as trevas têm que ser dissipadas, porque o reino de Deus vai chegando quando você chega. Trabalha, swinga, remaio. É muito privilégio. É muito, e a gente ia continuar aqui falando. É muito privilégio. Quando estamos enxertados na videira, como somos pedrinhas encaixadas na rocha que é Cristo. É muito privilégio. O que a gente precisa? O que a gente precisa é se apropriar deles. Olha para o crente que está do seu lado, se aproprie dos privilégios. Fala para ele assim, são muitos. São muitos. O reino de Deus chega quando você chega. Por quê? Porque você é um representante de lá. Você é um representante de Cristo, irmãos. Se a gente, eu vou encerrar. Se a gente tomasse posse de todos esses privilégios que eu não falei nem um tiquinho assim, muitas coisas seriam diferentes. Mas aonde você chegar, que tiver tomado pelas trevas, aleluia, vá com autoridade no Senhor, entendendo que o reino de Deus vai chegar ali para dissipar as trevas. Quando é que eu sei que o reino de Deus chegou? Missionária, primeiro, quando você entende que você é uma autoridade em Cristo Jesus, porque a autoridade está na pessoa de Cristo Jesus em você. Ponto. Segundo, quando é que eu sei que o reino de Deus chegou? Quando as trevas se dissipam, quando há ausência de trevas, porque aonde o reino de Deus chega, Satanás não pode se andar. As trevas não podem permanecer. Eu já falei aqui uma vez, uma experiência pessoal. Eu vou encerrar e orar. Nem fechei o texto, né? Deixa para a Dani, para a próxima pregação da Dani. A Dani prega muito lindo esse texto. Glória a Jesus. Experiência pessoal. Os irmãos chegavam para orar lá em casa. Estou vendo um demônio naquela cortina. Estou vendo um demônio ali. Estou vendo um demônio acolá. Acolá é a expressão lá do Goiás. Estou vendo um demônio acolá. E eu falei, Jesus, eu fiquei confrontado com aquilo. Eu fui para o joelho, eu falei, Jesus, eu estou sendo o que aqui? Jesus, se eu sou luz, se eu sou uma autoridade no Senhor, se o Senhor habita em mim, na minha casa, eu não aceito mais esse tipo de visão. Eu não aceito mais esse tipo de coisa. E se de fato existe hoje, eu me posiciono no Senhor. E nunca mais ninguém terá visão de outra presença na minha casa. Que não seja o Senhor, meu Deus.
E eu quero profetizar para você também. Levante a sua mão. Na sua casa chegou o reino de Deus, porque você é um representante do reino. Na sua casa não pode haver trevas, porque você é luz e você está lá dentro. Na sua casa não pode ter outra presença agindo que não seja a poderosa presença do Senhor nosso Deus, do Espírito Santo. Porque você é uma autoridade em Cristo. Ah! Aplaude e glorifica Jesus. Para fechar, para concluir, para não ficar assim. Quando ela é confrontada por Jesus, ela deixa o cântaro. Alguém vai dizer que representa o seu passado, tudo bem. Deixa ali, né? À beira do poço, corre! E pasme. A transformação na vida dela vai além das palavras. Já começa na prática. Porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Aí ela vai dizer assim, ó, venham todos. Venham todos, venham conhecer. O Cristo. Acredito que Ele seja o Cristo, porque revelou toda a minha vida. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher já começa como? Ganhando almas para Jesus, porque todo mundo vem ouvir e ver Jesus. Se coloque de pé nesta noite. Os salvos em Jesus Cristo, dá um brado de glória aí. E para você que nessa noite ainda não experimentou desta alegria que os salvos em Jesus Cristo nessa noite têm experimentado. Para você que tem bebido água em tantas outras cisternas rotas de águas paradas e que não tem saciado essa sede na tua alma, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui, porque tem uma água viva aqui te esperando para você experimentar. Eu quero convidar você, tem alguma pessoa não crente aqui nessa noite? Levanta a sua mão assim, lá no alto para a gente lhe conhecer. Tem um jovem ali, tem mais um jovem ali. Vem aqui para nós orarmos por vocês. Aleluia, alguém acompanhe eles aí. Temos um jovem, temos uma moça aqui. É um casal? Aleluia. Mais alguém, saia do seu lugar. Vem aqui porque tem uma água viva. Uma água viva que salta para a vida eterna. Que não deu tempo de falar ainda. Desse salto para a vida eterna. Oh, aleluia, que não tem fim. Sabe onde é o fim? A eternidade. Aleluia. Glória a Jesus. Levante a sua mão assim, ó. Só você que quer beber desta água viva nesta noite. Levanta a sua mão no alto. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Aleluia. Pode orar. Pode orar por eles. Pois leva Pode orar por eles. Pode orar por eles. o próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Vem comigo. Quero beber do teu rio, Desta água que sacia a sede. sacia minha sede. Aleluia. Leva o meu Glória a Jesus. rio. Eu quero Fluir em tuas águas. Eu quero Beber. Ela que pediu da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Senhor, aqui estão essas vidas que vieram, Senhor, no altar, porque querem beber desta água viva, querem experimentar da salvação encontrada em Jesus Cristo. Perdoe os seus pecados, os lava com o teu sangue nesta hora, escreve os seus nomes no livro da vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.